Romanos, capítulo 7. Glória a Deus. Romanos, capítulo 7. Quem achou diz amém. Os irmãos da live, Deus os abençoe. Procure também. Romanos, capítulo 7. Eu quero ler o verso de número 24. Só um versículo para a reflexão dessa noite. Eu quero ler esse texto para a nossa meditação da noite desse dia. E quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Romanos 7, verso 24. Diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Amém? Amém? Deu para entender? Então se assenta aí, por favor. Gente, eu havia falado há bem tempo que eu iria pregar aqui, e hoje eu fui estudar um pouco, e hoje eu quero falar com vocês, como eu já havia falado, eu sou o meu maior problema. Bom? E por isso eu preciso da sua atenção. Eu sou o meu maior problema. O meu maior problema não é minha esposa, não é meus filhos, não é a igreja, não é o obreiro, não é a criança. O meu maior problema não é o diabo. O meu maior problema sou eu. Amém? Você está aí? Então diga comigo, eu sou o meu maior problema. Você está aí? Você é o seu maior problema. Eu sei que todos nós temos problemas em casa, na igreja, no trabalho, mas nós somos o maior problema da igreja ou da nossa vida. Quando nós olhamos para o capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele começa falando de casamento. Ele fala do casamento, eu não vou frisar sobre isso. Paulo diz que ele conheceu o pecado por meio da lei. E no capítulo 7, ele está no verso 24 que nós lemos. Aqui Paulo, ele vai concluir a mensagem dele, falando, ou o próprio se identificando. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A verdade é que não é questão de retórica. De fato, eu sou o meu maior problema. Não é uma questão de retórica. Eu sou, de fato, o meu maior problema. Eu sou uma pessoa complicada. Nós somos uma pessoa complicada. O ser humano em si é complicado. Talvez eu hoje vou usar muito o singular. Eu sou uma pessoa complicada. E a questão que eu sou a pessoa mais complicada, talvez, daqui de dentro dessa igreja. Eu sou a fonte dos meus maiores dissabores. Eu sou a fonte dos meus maiores problemas. Eu sou a fonte
das maiores dificuldades. Eu sou o maior problema que está ao meu redor. Eu sou, de fato, a fonte dos meus maiores problemas. E talvez você também é. Às vezes, os maiores dissabores da nossa vida, poucas vezes, das nossas alegrias, temos poucas alegrias, mas às vezes muitos dissabores, porque nós ou eu sou o maior problema. Às vezes a gente culpamos as pessoas que estão ao nosso redor por causa dos nossos problemas, mas a gente se esquece que nós somos a pessoa mais complicada de se lidar. Às vezes nós culpamos a mulher, o marido culpa a mulher, ou a mulher culpa o marido dos seus problemas. E você, eu, nós somos uma pessoa complicada. E nós somos a pessoa mais complicada, nós somos a fonte do nosso problema. Quando nós olhamos, eu quero falar aqui com vocês, eu vou ser bem resumido. Em primeiro lugar, eu quero algumas verdades, eu quero elencar para você aqui algumas razões por que eu sou o meu maior problema. Primeiro, porque embora salvo da condenação do pecado, eu vou repetir, porque embora salvo da condenação, ainda cometo terríveis transgressão. Ainda que salvo da condenação do pecado, eu ainda cometo horríveis ou terrível abominação. Quando eu olho para Paulo, ele olha para a sua própria vida. Ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, esse ele faz. Então ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha, inobstante ter sido regenerado, ainda que eu já fui regenerado, eu ainda tenho um coração inclinado para o mal. Ainda que já confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador de minha alma, eu ainda tenho um coração que é inclinado para o mal. Aqui ninguém pode dizer: pastor, eu não peco, porque eu já aceitei Jesus e eu parei de pecar. Você já pecou só de falar. A Bíblia, ela mostra para nós que, independente de nós termos sido regenerados, nós ainda temos um coração inclinado para o mal. A Bíblia diz na carta do apóstolo João que aquele que diz que conhece a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Aí você percebe que Deus, ele não coloca algo impossível para o homem, mas ele diz: apenas se eu disser que conheço a Deus, que amo a Deus, e eu consigo aborrecer o meu semelhante, eu sou mentiroso e a verdade de Deus não está comigo. Então percebe que ainda que eu seja regenerado com a lei do Espírito, da graça de Deus, o meu coração ainda é inclinado para o mal. Percebe que nós, como seres humanos, porque embora salvos da condenação do pecado, ainda cometemos terríveis pecados ou terrível transgressão.
Davi, ele escreve algo muito interessante, que é bom a gente notar, que Davi, ele vai dizer que ele nasceu em pecado a mãe dele o concebeu. E ele vai dizer uma coisa interessante que eu gosto sempre de refrisar para a igreja. Quando Davi ele diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Mas ele vai dizer que ele escondeu a palavra no coração para ele não transgredir, para ele não pecar contra Deus. Então, a verdade, querido, que o meu coração, ele cogita o que não é santo. O meu coração maquina aquilo que não é santo. O nosso coração cogita para aquilo que é impuro, para aquilo que é transgressão aos olhos de Deus. Percebe que os nossos olhos, os meus olhos, eu disse que iria usar muito singular. Os meus olhos vê aquilo que não é puro. Jesus, ele vai dizer, não, a lei de Moisés diz, se você deitar com uma mulher, você praticou o ato sexual, você pecou. Mas Jesus vai muito mais além, ele diz, se você olhar para uma mulher, atentar, olhar e desejar no seu coração, você já caiu no adultério. Então percebe que os nossos olhos vê o que não é puro e as nossas mãos faz o que não é reto. Jesus olha e diz assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. Percebe que eu sou o meu maior problema. O maior problema aqui não é apenas o pastor. Todos nós somos os nossos maiores problemas. Paulo entende que o maior problema dele não era Nero. Paulo entende que o maior problema dele não era Alexandre. Paulo entende que o maior problema da vida dele era ele mesmo. Por isso ele bate no peito e diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Segundo a lei de Roma, ou a lei romana, um assassino ou alguém que matasse, hoje a gente chama de assassino, alguém matasse uma pessoa, o corpo daquela pessoa que o assassino matou era amarrado naquela pessoa. Ele era condenado a carregar aquele corpo, era colocado de frente a frente, e era enrolado, cara na cara, mão na mão, e ele teria que andar com aquele corpo. A condenação dele era carregar aquele corpo. Aquele corpo se decompunha, a caatinga, o cheiro mau, e ele tem que conviver com aquele corpo. Paulo agora ele se rende a Cristo. Agora ele olha para o corpo do pecado e ele grita, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele não está falando que ele era um assassino, mas ele tem que conviver com esse corpo que está nele. Quem vai me livrar do corpo desta morte? Ele está condenado para sempre a viver com esse corpo.
Então ele entende que ele é o seu maior problema. Percebe que a minha língua, às vezes ela murmura em vez de adorar a Deus. Por quê? Porque eu sou o meu maior problema. Tiago diz que a língua é o membro menor do corpo. Mas com esse membro que é tão pequenininho, mas é tão lazarento que não consegue ficar quieto dentro da boca. É um membro, se alguém pisar no nosso calo, a gente quer tirar satisfação. É um membro, se alguém olhar para a gente, atravessado, ele pula dentro da boca. É um membrozinho terrível. Porque em vez de nós adorarmos a Deus com a nossa língua, murmuramos em vez de adorar. Por que eu sou o meu maior problema, pastor? Porque os meus lábios se abrem para falar mal daqueles que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Os meus lábios que era para glorificar a Deus, às vezes eu uso para denegrir a imagem do meu semelhante. Por isso eu sou o meu maior problema. Você está aí? Tem um silêncio profundo aqui, né, irmão? Por que eu sou o meu maior problema? Porque os meus pés são inclinados a se desviar. Por isso, eu sou o meu maior problema. Às vezes, Deus tria um caminho para nós e diz, passa por aqui. Só que os nossos pés desviam desse caminho. Os nossos pés não gostam de andar por linha reta, porque linha reta a gente vê distância longe. Os nossos pés gostam de cortar curva. Já percebeu? Quando você encontra alguém na rua que tu não gosta, você não corta a curva dele para não encontrar com ele. Porque os nossos pés foram treinados para se desviar, em vez de andar em linhas retas. E que talvez, depois dessa mensagem, que está um clima chocante aqui dentro, depois desse culto, saia em linha reta. O seu maior problema não é a vizinha, o maior problema é você. O maior problema não é o patrão que você trabalha, o problema está lá, é você. O maior problema não é a esposa, é você. Não é o esposo, é você. O maior problema somos nós. Pastor, o maior problema lá em casa é meus filhos. Não, é você que é o maior problema. Você está aí, irmão? Miserável homem que sou. Segundo, por que eu sou o meu maior problema? Porque eu tenho uma tendência de enxergar um cisco no olho do irmão e não tenho olhos para ver uma tábua nos meus. Eu sou o meu maior problema. Você já percebeu? Está na Bíblia, gente. Mateus 7. Não julgueis para que não seja julgado. Depois vem o quê? Porque da mesma medida que tu mede, tu será
medido. Porque tu vê um marqueire, um cisquinho no zóio do irmão e não vê uma trave que está no seu. Porque nós somos o nosso maior problema. Nós enxergamos o erro de todo mundo, mas não conseguimos ver uma trave que está nos nossos próprios olhos. A gente consegue ver a escama no olho de todo mundo, mas não consegue ver uma baleia que está dentro dos nossos olhos. Assustaram? Eu falei baleia porque baleia é grande. Tá? Porque às vezes tem um lambari nos olhos dos outros e a gente não vê uma baleia no nosso. Não, o problema aqui é o ciclo de oração que não vem. O problema é nós mesmo. O problema é a irmã que não sabe cantar. O problema é você que não canta. O problema é o irmão que não sabe abrir o culto. O problema é você que não cultua. O problema é o irmão que não levanta. O problema é você que não veio para adorar. Levanta se você quiser. Por isso que eu falei que eu ia pregar a qualquer hora dessa. Então, tá aí. Eu aprendi nesse texto que o maior problema nessa igreja sou eu. E talvez pastor nenhum tenha coragem de falar isso. Juntando todo mundo aqui, todo mundo é problemático, gente. Tem gente que está procurando sair da igreja. Eu não vou ficar nessa igreja porque essa igreja tem problema. O maior problema da igreja é você. Se você ir embora, a igreja vai continuar com problema. Porque eu estou dentro dela. Nós estamos dentro dela. Eu vou procurar uma igreja melhor. Porque esta igreja tem problema demais. Pois é, por que você não seleciona o problema dela já que você já tem a solução? Vocês já ouviram isso? Alguém falando que vai sair da igreja por causa do problema? Eu já ouvi irmã do ciclo de oração falando, não vou participar do ciclo de oração, porque o ciclo de oração é isso, é aquilo, faz aquilo. É só você selecionar, ué. Você tem a visão para ver o cisco nos olhos dela, mas não tem a trave para não ver a trave no seu olho. O jovem é isso. Tem um cisco no olho, mas ele só vê o cisco nos olhos dos outros. Mas ele não oferece a solução para ele próprio, um colírio santo. Sabe por quê? Eu sou o meu maior problema. Eu sou complacente com os meus próprios erros. Eu nunca, a maioria de nós, você erra e às vezes você não corrige o seu erro. Mas se uma pessoa errou, você tem solução para o erro dela. E você é complacente com o seu erro. Mas a verdade é que Deus não é complacente com nossos erros. Errou, tem consequência. Lembra de Adão? Adão foi complacente com Eva, porque Eva comeu e ele comeu junto. Mas Deus não foi complacente com o erro deles. Sai do jardim. Eu vou matar um cordeiro para purificar vocês, botar veste em vocês, mas compactuar no meu jardim, morar com vocês no jardim, não moro mais não. O jardim fica sozinho, mas vocês não ficam dentro mais não. Aqui eu posso não corrigir os meus erros. Porque eu sou complacente com os meus erros. E sou implacável com a falha do meu próximo. O meu próximo não pode falhar comigo que eu, fico nervoso. Mas se eu falhar com o meu próximo, será que ele também não vai ficar nervoso comigo? Porque nós somos o nosso maior problema.
Você está aí, irmão? Você está aí, irmão? Eu sou o meu maior problema, gente. Por quê? Porque eu vejo as deficiências nos outros e não consigo diagnosticar pecados gritantes em mim mesmo. Tem pecados gritantes na minha vida, eu não vejo, mas eu consigo diagnosticar o erro do meu semelhante. Mas não consigo corrigir os meus. Eu sou exigente com os outros. E sou tolerante comigo mesmo. Está aí? Você quer que as pessoas cheguem no horário certo, mas você atrasa. É ou não é? 5 horas eu estou lá, 5:30 chegou, 6 horas. É ou não é? Se os outros atrasar, você fala, já estou aqui há meia hora te esperando. Você está aí? Eu estou falando mentira? Na empresa tem que estar 10 minutos antes de bater o cartão, é ou não é? É ou não é? Mas para Deus chega 8 horas. É ou não é? Eu sou tolerante comigo mesmo. Para os outros eu posso ter horário marcado. Mas com Deus, 1 hora a menos, 1 hora a mais, não faz questão não. Por quê? Porque eu sou o meu maior problema. Só que a gente nós cobramos muito e não gostamos de ser cobrado. Às vezes o irmão cobra da irmã, da mulher, e ele não faz a parte dele. A irmã, vice-versa. Quando eu falo assim, tá, irmão? Serve por 2. O pastor cobra de todo mundo, talvez ele não está fazendo. Porque a maioria de nós, principalmente pastores, cobra muito e faz pouco. E daqui a pouco eu chego aqui. Porque eu sou o meu maior problema? Condeno os outros, o que não tenho coragem de confrontar em mim mesmo. Porque apontar, pastor Zé Roberto, eu apontar o Senhor é fácil. Agora eu apontar para mim e dizer, eu preciso mudar. Não dá. É mais fácil eu olhar para o pastor Zé Roberto e dizer, pastor Zé Roberto, ó, eu quero compromisso do Senhor. Se eu não tenho comprometimento. Você está aí? Está um silêncio, né, irmão? Porque eu olhar para as pessoas e condenar ela é fácil, gente. Se eu não tenho coragem de confrontar o meu próprio coração. É fácil eu olhar para a igreja e dizer, vamos orar. Se eu não confrontar o meu coração para tal função. Muitas vezes
nós afivelamos o rosto, uma máscara, uma grotesca máscara de piedade, quando, na verdade, desfila a grotesca vaidade em nossa vida. Vaidade e hipocrisia, às vezes nós temos na nossa cara. Mas aí Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O seu maior problema nunca foi Satanás, gente. Não fica culpando, não estou dando êxito para ele, porque senão daqui a pouco tem gente que vai falar que estou dando êxito para o diabo. Porque tem gente que atribui tudo para o diabo se é ele mesmo. Não estou chamando você de diabo também não, vou explicar. Porque tem gente que só o sangue de Jesus tem poder, irmão. Tem gente que atribui as suas mazelas para o diabo, sendo que ele é o problema dele. Está aí? Não, o culpado disso aqui é o diabo. Não, o culpado disso aqui é você, porque você é o seu problema. Ah, o culpado da minha família está assim, é o diabo. Não, é você. É eu que sou o meu maior problema. Deixa para lá, né? Vou ir muito a fundo não, porque senão você vai sair magoado. Terceiro. Irmão, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu já ouvi muita gente falando que rede social é do diabo, não sei o que lá é do diabo, Facebook é do diabo, WhatsApp é do diabo, Instagram é do diabo. Não. Diabo não tem não, irmão. Diabo não tem rede social, não. Quem tem rede social é ser humano. Diabo não tem um celularzinho lá no inferno e fica ligando. Ô diabo, vai lá e faz isso aqui com o pastor Dia Roberto. O diabo não tem um celular para ficar lá filmando a desgraça dos outros e botando na internet, não. O diabo não perde tempo com isso. Ele tem quem faz. Ele usa as pessoas. Mas não atribui a ele o que as pessoas fazem. É lógico que ele trabalha por trás. Um dia uma pessoa falou comigo: não, pastor, você não pode transmitir culto, você não pode fazer. Eu falava: mas é pecado? Porque, pastor, o Facebook é do diabo. Eu falei: não, o Facebook é meu, porque está com o meu nome, e eu estou pagando a internet, eu só posto coisa de crente. Então o Facebook não é do diabo, é meu. Tem a empresa dele, que governa ele, mas é meu. Está meu nome lá. Então não é do diabo. Você está aí? Então, irmão, vigia. O maior problema não é ele, é nós. Terceiro, vamos mudar de assunto, né? Terceiro, por que eu sou o meu maior problema? Porque eu faço promessa a Deus e o próximo acerca daquilo que não tenho disposição de cumprir. Você já percebeu? Começamos o ano fazendo promessas e mais promessas. Você crente, de verdade, Deus. Você fiel, mais o Senhor. Vou orar mais, vou jejumar mais, vou ler a Bíblia mais. Aí você olha para o irmão e diz: eu vou te amar mais, eu vou te ajudar mais. Aí passou, virou a virada, alguém pisou no calo, toma. O marido chegou atrasado, toma. A mulher nem se fala. Porque nós fazemos promessas acerca das quais não temos disposição de cumprir.
não é? Eu vou te amar mais. Passou um dia, brigou com a mulher, ficou de bico. A mulher brigou com o marido, ficou de bico. Eu não quero saber de você mais não. Porque nós fazemos promessa primeiramente para Deus e não cumprimos. Dizendo, vou ser fiel, vou dar dízimo, vou dar oferta, vou cantar mais, vou ir na igreja mais. Só que aí passou a virada do ano, acabou. Esquecemos de tudo, das promessas que nós fazemos. Porque nós somos os nossos maiores problemas. Dá um glória a Deus aí, né, gente? Vai entender que você está aí. Você está aí mesmo? Eu prometo a Deus a sinceridade, mas eu não faço o que Ele manda. Senhor, eu vou ser mais sincero. Aí Deus fala assim, vai lá e fala para a irmã consertar a casa. Vou não, Deus. Vai lá e fala para a igreja orar. Vou não, Deus. Esse negócio aí de orar, isso aí é coisa de crente fanático. Malaquias, ele diz, Deus ordena a Malaquias dizer ao povo, vós me chamais de Senhor, mas aonde está meu senhorio? Senhor é aquele que governa, Senhor é aquele que domina, mas aonde está o meu senhorio na vida de vocês? Aí a pergunta é, eu faço o que Deus manda? Repito, porque ninguém falou nada, não deu um glória, nem eu estou aqui. Eu faço o que Deus manda? Eu vou ser melhor. Você faz o que Deus manda? Tá bom. Ele manda nós ser fiel e às vezes nós somos infiéis. Ele manda nós amar e às vezes nós odiamos. Ele diz, amai uns aos outros. Ele manda nós perdoar e às vezes não perdoamos. Aí a pergunta volta de novo, eu faço o que Deus manda? Porque se eu devo perdoar e não perdoo, me desculpa. Eu não faço o que Deus manda. Se você não consegue perdoar alguém, você não perdoa, você não obedece a Deus. Você não ouve a voz de Deus. Você ouve tudo menos a voz de Deus. Eu prometo fidelidade, mas às vezes sou infiel. Lembra de quando você casou, você prometeu ser fiel até que a morte te separe? Assim é a vida com Deus. O dia que você levantou a mão, Senhor, eu prometo ser fiel até o dia que o Senhor vir buscar a igreja.
Aí Jesus não veio. O tempo passou. Aí tu começou, vinha na igreja todo dia. É lógico que hoje não dá mais. Você orava todo dia. Você jejumava todo dia. Você adorava todo dia. Tinha oportunidade. Você não levantava o dedinho dizendo assim. Porque você tinha um prazer. Porque você fazia com fidelidade. Aí fala, vamos ouvir a irmã. A irmã. Vamos ouvir o irmão. O irmão. Tem que ser fiel nas mínimas coisas, gente. O maior problema não é a igreja, sou eu. Ah, pastor, é porque o dia mau chegou. E daí? O que é que Deus tem a ver com o dia mau? O maior problema não é Deus, não é o dia mau, sou eu mesmo. Imagina, eu chegar aqui um dia e falar, irmão, eu estou mal, não vou pregar. Irmão, eu estou mal, vou ficar em casa. Falei com Deus ainda que seja me arrastando, mas eu vou. Porque eu quero fazer o que eu faço até o dia que eu não aguentar nem respirar mais. Ainda com meus maiores problemas, não sou perfeito. Mas eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero amar mais. Eu quero ser mais fiel. Tem um hino que a gente canta e vamos orar. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Aí a gente vai, nem no meio a gente não foi. E a gente já deixou de ser fiel. Já percebeu? Eu prometo ser fiel quando eu recebo a unção na capa e não uso. Agora vai doer. Eu prometo ser fiel para ser levantado de obreiro, de obreira. E no meio do caminho, por causa que não tem oportunidade, você larga a capa. Porque alguém olha torto, eu largo a capa, largo de pregar, largo de abrir culto, deixo de vir na igreja. E eu quero retribuir às pessoas tudo isso porque eu estou passando, eu acho que as pessoas, na verdade, sou eu. Ah não, o pastor falou lá no altar que se eu não vir, eu não vou fazer, eu vou tirar minha capa. É para você se ajeitar, meu filho. É nas mínimas coisas que devemos ser fiéis. Apesar que eu sou o meu maior problema, eu devo fazer com fidelidade aquilo que eu prometi para Deus e para o meu próximo. Apesar dos problemas. Deixa eu beber uma água aqui, né? Tá difícil descer aí, irmão? Pega um copo de água lá que desce. Igual eu fiz aqui agora. Dá uma aguinha aqui. Desce mais fácil. Vou passar um óleo para doer menos. Eu estou pregando para vocês, mas estou pregando para mim, gente. Você tem que entender que antes de chegar aí, já passou por aqui. O trambuque, antes de chegar lá no final, ele pega primeiro aqui de cima. Você está achando que eu prego isso aqui? Você acha que eu queria ser confrontado pela mensagem que eu prego? Lógico que não. Mas hoje ela está, chegando, torce aqui, essa aqui está desafinada, essa aqui é afina, essa aqui está precisando dar afrouxar um tiquinho, essa aqui está precisando de apertar um cadinho. É assim.
É igual o violão. Se eu pego uma corda aqui e distorço ela, ela vai ficar desafinada. Essa aqui está desafinada, eu a torço aqui, aperto mais um cadinho assim. Assim é Deus na nossa vida. Um violão, ele está todo desafinado. Se eu tocar aqui, ninguém vai entender que está desafinado. Eu distorci as cordas. Assim é Deus na nossa vida, gente. Ele nos coloca no jeito. Para o violão tocar afinado, a corda tem que ser, ajustada. Aí se Deus não dá uma afinadinha na gente, dá uma apertadinha de vez em quando, dói bastante. Mas você até grita, ai, mas vale a pena. Porque Ele quer ver você melhorando cada vez, por mais que você é o seu maior problema. Eu sou o maior problema nessa igreja. E pastor nenhum nunca falou isso aqui, né? Porque todo pastor vê, irmão lá, o irmão lá, é aquilo, é aquilo. Não, eu sou o maior problema aqui. O dia que eu ir embora, o outro maior problema vai chegar. É verdade. Eu vou embora, o maior problema chega vai ficar mais 80 problemas dentro da igreja. Porque eu sou o meu maior problema. Por isso que Paulo diz, miserável homem que sou. E qual é o homem que vai chamar ele de miserável mesmo, gente? É só um homem que reconheceu a graça de Deus, que entende quão miserável ele é. Paulo se confronta a si mesmo. E a maioria de nós não gostamos de ser confrontados. Hoje se tem igreja que amassagia o povo. E, na verdade, eu não sou um massagista. Nós, às vezes, fazemos profundos estudos sobre oração. Temos a escola bíblica, a escola dominical, a escola da oração. Fazemos estudos profundos da oração, mas não oramos. Cantamos sobre oração, mas não oramos. Cantamos aquele hino que cantou aqui hoje. Como é que é? Só que foi quem cantou? Não cantou hoje não. Estava pensando aqui, mas não é não. Tem um hino que fala, só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Você não suporta o irmão olhar feio para sua cara, tu já sai da igreja. Fica chateado. Não, o pastor pegou pesado hoje. Sai da igreja cuspindo vento, fogo, igual um dragão. Por quê? Porque eu sou o maior problema, gente. Então chega na sua casa hoje e olha e fala, gente, o maior problema aqui sou eu. Você tem essa coragem? Tem não, né, irmão? Mas todo dia que eu olhar para a sua cara, eu vou entender que você é o maior problema. Eu sou o maior problema. Vocês estão olhando para a minha cara aqui, esse menino que está aqui, é o maior problema dessa igreja. Eu sou o maior problema. Até o som está mostrando que ele também é o maior problema. Fica de pé, por favor.
Não atribui às pessoas aquilo que você deveria atribuir a você mesmo. Não culpe as pessoas, culpe você. Ah, não culpe seu pastor, não, culpe você mesmo. Pastor, e se eu sou o meu maior problema, o que eu devo fazer? Vamos acertar. Eu encerro orando com vocês. Olha quantos problemas que tem aqui, gente. Olha você vê. Tanto. Começa daqui até lá embaixo. Dá a volta ali. Olha aqui, me assistindo, quantos problemas. Ouvindo rádio. Quantos problemas. Olha o tamanho do problema falando com vocês aqui. Quer cantar. Vamos orar, gente. Depois nós descemos a cantar, tá bom? Vamos orar. Coloque a mão no seu coração, por favor. Vamos orar. Feche seus olhos. Ore por essa pessoa que está perto de você. Pede para Deus hoje, fala para Deus, olha para dentro de você mesmo. Fala, Deus, muda a minha vida. Eu sou o meu maior problema, Senhor. O maior problema da minha família sou eu. O melhor problema da igreja sou eu. Senhor Deus e Pai, aqui está a sua palavra, como Paulo diz. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A tua palavra diz que dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da sua presença. Nós oramos agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, às vezes, ó Pai, o nosso coração é enganoso. Ele desesperadamente, ele é corrupto, Senhor. O nosso coração, meu Pai, é um laboratório que produz em larga escala o que traz desonra para Deus e ofensa para o meu próximo. Senhor Deus, os meus lábios na mesma medida, Senhor, que adora ao Senhor com cânticos espirituais no templo, fere o meu irmão com palavras grotescas no pátio da igreja, Senhor. Senhor, tenha de misericórdia de mim. Senhor, venha transformar a minha vida. Não permita que eu venha, meu Pai, ferir o meu próximo, o meu semelhante, o meu irmão e a minha irmã. Senhor, não me deixa tirar satisfação com o irmão por causa daquilo, por causa disso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, venha mudar o meu caráter, venha moldar a minha vida. Eu estou orando por mim, igreja, ore por você, igreja. Vai orando, pedindo a Deus para mudar a sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, alteio a minha voz para dizer que sou pacificador. E às vezes, meu Pai, espalhamos contenda entre os nossos irmãos. Senhor, tenha de piedade, tenha de misericórdia, Senhor. Meu Deus, Senhor, meu Deus,
Meu Pai, o Senhor diz que a contenda, o Senhor abomina a contenda, e muitas das vezes com a nossa língua, com os nossos lábios, semeamos contenda entre os irmãos, trazendo divisão na sua igreja. Senhor Deus, como Paulo disse, miserável homem que sou. Eu sei, Pai, que sou miserável, como a tua palavra disse, Senhor. Quem pode me livrar do corpo desta morte? Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Senhor Deus, venha vivificar a minha vida, venha vivificar a minha alma, vivifica o meu coração com a sua palavra, Senhor. Senhor, não deixa, meu Pai, maquinar o mal, intentar, meu Pai, intentos maliciosos contra o meu próximo. Não deixa eu ferir o meu irmão com as minhas palavras, ó Pai. Ó Deus de poder. Oh, rabacanda lá, machande, clama lá, Pai. Aleluias. Senhor, eu sei que foi na cruz que o Senhor venceu todas as coisas. Eu quero ser crucificado contigo, como disse Paulo. Me crucifica, Senhor, eu quero ser crucificado. Meu Pai, eu quero estar no estado de crucificado, porque quem está crucificado, mesmo quando é ferido, ele não fere. Crucificado, Senhor, eu tenho palavras, aleluias, de cura, de libertação. Paulo disse, meu Pai, já estou crucificado com Cristo. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, venha viver em nós, nos nossos atos, nos nossos gestos, no nosso falar, no nosso agir. Que, meu Deus, as pessoas possam ver que estamos verdadeiramente crucificados com Cristo. Senhor Deus, muda o nosso estado, Senhor. Muda o estado desta igreja. Muda o estado do seu povo, para que teu nome seja glorificado e seja exaltado. Senhor, abençoe teu povo. Confirma a grande vitória, Senhor, na vida de cada um, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Podem aplaudir a Jesus, meus irmãos. Uma pergunta. Tem alguém que você quer entregar sua vida a Jesus hoje? Tem alguém que hoje você quer entregar sua vida a Jesus? Você ainda não confessou Jesus e hoje você quer confessar Jesus? Você entendeu que o maior problema não é lá na sua casa, é você. Você hoje quer entregar-se a Jesus? Tem alguém nessa noite? Você quer render aos pés de Cristo? Cristo é a solução para todas as coisas. Só dá um sinalzinho com a mão, a igreja vai orar em seu favor. Tem alguém nessa noite que deseja confessar Jesus como teu Senhor? Pastor, estou afastado do evangelho, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus? Tem alguém que você quer entregar sua vida a Cristo, render-se a Ele? A Bíblia diz que com o coração crê para a justiça, mas com a boca confessa para a salvação.
Jesus disse: me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai e dos anjos. Mas se me negar diante dos homens, ele também vai te negar diante de Deus e diante dos anjos. Tem que haver testemunha real diante de homens e diante de Deus. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus? Você que está em casa nos ouvindo através do rádio, através da live, você deseja fazer essa aliança, esse compromisso com Deus. Não tem ninguém. Que Deus vos abençoe. Eu disse que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Vai para casa pensando, tá, crente? Vai para casa, tá? Glória a Deus. Fica de pé, por favor.